pessoal, tivemos a maravilhosa aula presencial aí tratando acerca desse tema, mas eu acho importante também apresentarmos aqui a videoaula, deixar ela registrada aqui, tratando acerca do tema da questão do nome e do título de Jesus. Porque aqueles que não puderam participar podem acompanhar aí pela videoaula, né? E aqueles que já participaram podem fazer a revisão aí acerca da matéria, né? Então já falamos na aula anterior acerca das fontes. Então as fontes pagãs, que falam sobre o Jesus histórico, e as fontes cristãs. Dentre as fontes cristãs, temos aí o Evangelho, que é a fonte autoritativa acerca da pessoa de Cristo, a fonte que tem autoridade para falar acerca dele, porque é a revelação divina. E temos também as fontes cristãs não autorizadas, que são os apócrifos, né, que falam algumas verdades, mas estão imbuídos de muitas fantasias, né, muitos mitos, muitas lendas, e não são inspiração divina, por isso não são canônicos. Não entraram para a Bíblia Sagrada, né, como livro de fé e conduta. Então, passando esse tema, avançamos agora para a questão do nome e a questão do nome e do título de Jesus, né? É importante, uma questão fundamental, nós entendermos acerca da construção, da fusão do nome com o título, entender acerca do nome de Cristo, a construção do nome Jesus, né? E entender o significado específico do nome Cristo, o que isto atribui à pessoa de Jesus, o título Cristo, né? E como que foi unido de tal forma o nome ao título, compondo uma coisa só, né? De tal forma se uniu que hoje conhecemos como que uma coisa só, Jesus Cristo. Então a gente vai entender como se deu esta manifestação, né? Então primeiro, conhecemos o Senhor com o nome de Jesus Cristo. E isso para nós é muito tranquilo. Nós nascemos, né, e vivemos ouvindo falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir dessa informação que recebemos, nós passamos a entender que Jesus Cristo é um nome só, é um nome inteiro, né? Não existe diferenciação. Os dois são o nome dele. Aí, quando nós passamos a estudar, a ter algum conhecimento, a gente vai entender como se construiu o nome Jesus Cristo. Nós entendemos, por exemplo, que dentro dessa construção existe um que é nome próprio e outro que é título. Então, Jesus é nome próprio, é o nome do Senhor. É o nome que foi dado a ele, aliás, por revelação. Você pega lá o Evangelho de Mateus, né, o capítulo 1, se não me engano, versículo 18, você vai ver que Deus, quando envia o anjo Gabriel a Maria para revelar acerca do seu ministério específico, né, ela foi agraciada por Deus para receber este ministério de ser a mãe, conforme a carne, né, a mãe física do Salvador, do Jesus histórico, do Jesus humano, não do Jesus Deus, porque Deus não tem mãe, né? Maria não é mãe de Deus, como erroneamente alguns afirmam, né? Isso é uma ignorância teológica, uma ignorância bíblica, mas Jesus é uma serva de Deus e é uma agraciada, conforme o próprio texto bíblico afirma, e é a mãe do Jesus histórico, então Jesus carne, Jesus físico. Então Maria, quando concebe Jesus, o anjo Gabriel informa para ela acerca desta missão que ela estaria recebendo e também informa acerca do nome. Então o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, ele traz esta revelação, como trouxe a revelação da 70ª semana, Daniel, a Maria ele traz essa revelação. E do teu ventre o Espírito Santo de Deus vai gerar, né, o Filho de Deus, vai gerar Jesus, né, gerar esse ser ao qual dará o nome de Jesus. Então, seu nome será Jesus. E tem um significado, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a gente vai, no desenvolvimento, entender porquê do nome e o significado, né? Então, Jesus é o nome que foi dado a ele, aliás, por revelação. Cristo é título. Então, Cristo não necessariamente era o nome do Senhor Jesus. O nome dele era Jesus. E não interessa para nós saber que tipo de sobrenome lhe deram, porque isso é irrelevante. Com certeza,
né, ao nascer o Senhor Jesus, dentro daquele seio, daquela família, é dado o nome e sobrenome. Né? Então ele viveu com o nome e sobrenome. Agora, haviam formas de se dar nomes distintivos. Então a gente vai ver mais no próximo slide, uma distinção que se fazia ao Senhor Jesus Cristo para se entender de que Jesus estavam falando. Mas, obviamente, foi dado aí um nome e sobrenome. O sobrenome é irrelevante para nós, porque o que interessa é que aquele Jesus, o Senhor Jesus, ele será chamado o Cristo. Aquele homem que recebeu o nome Jesus, o Jesus histórico, será atribuído a ele o título Cristo, e de tal forma esse título será singular a ele, que esse título será incorporado ao seu nome, porque não existe outro Cristo, somente o Senhor Jesus é o Cristo, um Cristo específico, aquele Cristo, né, aquele que veio para salvar a humanidade, diferentemente de outros aos quais foram atribuídos o título de Cristo. Este é específico, Jesus, o Cristo, que vai, ao longo da história, ser fundido com o nome, tornando-se Jesus Cristo. Então, Cristo, do grego Rho Christos, conforme está descrito aqui, Rho Christos, significa o ungido. O ungido. Então, este é um título, e é um título da língua grega. Então, na língua grega, dava-se o título Rho Christos, o ungido, a alguém que tinha alguma incumbência extremamente importante, alguma incumbência extremamente especial. Então, alguém que recebia uma incumbência especial, era dado a ele o título de Cristo. E esse Cristo era um grande governante, um grande salvador da pátria, né? Uma pessoa que entendia-se que tinha um poder divino, né? Que tinha uma chamada divina. Então era dado o título, esse é um título herdado da língua grega. Então é atribuído aí o título de Cristo. Então como que o nome Cristo passa a fazer parte da situação do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, que era um judeu, que nasceu entre os judeus, né, que veio para os judeus, conforme João disse, mas os judeus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, na sua missão primordial, ele veio para os que eram seus, para aqueles que eram seus. Né? Então, quando ele veio para os que eram seus, quem eram estes? Eram os judeus. Qual era a língua deles? O hebraico. Onde eles viviam? Na Palestina. Então, se eles viviam na Palestina, seu idioma era hebraico, como que hoje nós conhecemos o Senhor Jesus? Esse nome Jesus é hebraico, é traduzido para nós como Jesus, mas a gente vai ver o termo hebraico para esse nome. Como o Jesus hebraico recebe, é atribuído aí o título de Cristo. Aí a gente tem que entender o seguinte: o evangelho não era somente para os judeus, o evangelho não era somente para os hebreus, o evangelho veio para o mundo inteiro. O plano primordial de Deus é que o seu povo, num primeiro momento, fosse priorizado e aceitasse a Cristo. E uma vez aceitando a Cristo, o povo hebreu seriam os missionários originais, aqueles que iriam difundir o evangelho pelo mundo. Então o Senhor Jesus veio para os que eram seus, veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. E uma vez rejeitado, o evangelho foi difundido por todo o mundo. E aí onde nós encontramos no final do livro de Mateus, no final do livro de Marcos, né, Marcos 16, onde o Senhor Jesus faz o grande comissionamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, para se cumprir a grande comissão e se pregar o evangelho a toda criatura, necessariamente eles teriam que falar a língua mais comunicativa e mais difundida, e não era o hebraico. A língua de comércio da época, para se interagir com diversas cidades do mundo, o mundo de então, era o grego. Era o grego, como hoje é o inglês. O grego hoje é uma língua específica dos povos da Grécia e daqueles que estudam a Bíblia. Mas a língua universal do comércio da época era o inglês. Hoje é o inglês.
com a língua inglesa hoje, você consegue andar por toda a Europa. Andar por países que falam italiano, francês, alemão, né, que falam espanhol. Se você conhecer o inglês, você consegue interagir em todos os países, porque nesses países, geralmente a pessoa tem a sua língua pátria e tem o inglês como língua universal, língua de comércio, língua da internet, língua, né, para interagir com diversas pessoas de outros lugares do mundo. No Brasil também existe um esforço da escola para se ensinar ao mesmo tempo o português e o inglês. E algumas escolas ensinam também o espanhol, mas principalmente português e inglês. Esta é a língua comercial da nossa época. Naquela época era o grego, exatamente por causa da dominação de Alexandre Magno, que foi anterior aos romanos e que tinha dentro da sua filosofia, do seu escopo, né, de governo, tinha o grande projeto de unificar as nações, unificar os povos. Inclusive, um dos seus projetos aí da sua forma de atuação era respeitar, de certa forma, a cultura local, mas fazer com que eles também aceitassem hábitos gregos, cultura grega, filosofia, arte, teatro, comércio, língua, literatura. Então, havia alguma tolerância à cultura local, desde que ela também interagisse com a cultura grega. Então, a partir desse hábito, e principalmente por um outro hábito também tipicamente grego, de fundar cidades-estado ao longo de todo o Império. Então, por exemplo, como vemos na região da Palestina, existia um lugar às margens do Mar da Galileia, que era denominado Decápolis. Deca é 10 em grego, polis é cidade. Decápolis, 10 cidades. Essas 10 cidades ao longo da margem da Galileia eram 10 cidades gregas. 10 cidades de hábitos e cultura grega, que falavam idioma grego, que tinham anfiteatros, que tinham locais de discussão acerca dos costumes e da filosofia grega. E ao longo dessas cidades difundia-se os hábitos e aí a língua da Grécia, e fazia-se comércio também. Então, o que acontece? Com essa influência nesse lugar, nós temos o que? A difusão da cultura grega, né? A inserção da cultura judaica dentro dessa cultura universal grega. E também tem-se aí o grande preconceito que os judeus tinham em relação a essa cidade. Tanto que Isaías, por revelação divina, na sua profecia, fala assim, que Galileia, ele chama de Galileia das Nações, essa região. E fala que num lugar de intensas trevas brilhou uma grande luz. Ele está falando acerca da entrada do Messias nessas regiões. Inclusive Cafarnaum, que era uma dessas cidades, era o QG, vamos dizer, o quartel-general de Cristo na sua atuação messiânica. Ele percorria muitos lugares, né, fazia jornadas aí pregando a palavra de Deus e voltava sempre a Cafarnaum. Ali estava durante um tempo, depois saía para percorrer, né, outros lugares e levar a palavra de Deus. Então, é nessa situação, nesse contexto, onde Jesus, né, o Senhor Jesus, recebe um título grego, Christos. Ele é Jesus, mas ele também é Cristo. Ele é o ungido. Ele não é qualquer Jesus, não é qualquer tipo de Jesus. Haviam outras pessoas chamadas Jesus na época, nós vamos ver aqui. Ele não é qualquer um, ele é o Cristo. Quando dá-se a ele o título, o Cristo, disse, este Jesus, né, que nasceu na Palestina, que nasceu entre os judeus, ele não é somente um judeu, não é somente uma pessoa local. Ele é o Cristo, aquele que é o enviado para as nações, enviado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre toda a terra, para todos. Então, por isso que é interessante sempre entender por que o título, porque ao Jesus judeu, hebraico, é dado um título grego. E esse tipo de título, né? Essa qualificação, Jesus ou Cristo. Então, nós vemos que Cristo, que é ungido, na língua grega, inclusive o teólogo traz aqui na página 3, no último parágrafo, outros
outros sinônimos, aliás, outras traduções. Então, o termo Cristo, que é ungido na língua grega, ele é a mesma coisa, equivalente a Caesar ou César, na língua latina, que era a língua do império da época, dos romanos. Né? Os romanos estavam dominando a região, e era a língua deles, era o latim. Então, Cristo, para o grego, é o mesmo que César para o latim. Inclusive, nós temos, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele nasceu na época em que Tibério César reinava. Tibério é o nome próprio daquela pessoa. César é o seu título. É o seu título. Aí nós temos outros exemplos, né? Kaiser é o mesmo que Cristo também em alemão. Czar é o mesmo em russo. Shah também é o mesmo, só que em persa. E aí nós temos outras situações, não em relação a Cristo, mas em relação a títulos, e que muitas vezes causam-nos confusão. Agag, por exemplo, quando na situação de Saul, ele foi enviado para destruir os amalequitas, só que ele traz parte do gado, das ovelhas, e o rei deles, ele trouxe Agag. Agag não é o nome próprio daquela pessoa, é o título dela. E o nome dele nem interessa, nem foi registrado, né? Ele deveria ter sido morto. E Saul traz, só que Samuel termina o serviço que Saul não teve competência para fazer. Então ele trouxe o Agag, ele trouxe o rei. Outra questão, Faraó. Faraó não é nome, Faraó é título. Então o nome é Amenófis, né? Amenhotep, Sete, né? Tutankhamon, isso é nome. Aí todos eles são faraós. Faraó é rei, né? E rei do Egito. Então, acerca de nome e título, nós temos sempre que fazer essa distinção. Então, o que em grego é Christos, em hebraico é Messias, ou Mashiach. Então, o Cristo ungido em grego, o termo equivalente para ele, para ungido em hebraico, vai ser Mashiach, né? Messias, o que a gente traduz para Messias. Então, Jesus é o Jesus Messias, é o enviado. Né? E quando nós estudamos acerca do enviado, nós temos que entender algumas coisas fundamentais, né? Acerca de Jesus ser chamado de o enviado, ser chamado de Messias, ungido. Então, continuando aqui, nós vemos, por exemplo, acerca do título, né? Ele é Jesus ou Cristo. Cristo é ungido. Então, ungido é alguém especial, alguém qualificado para uma grande missão. O mesmo Cristo do grego é Messias em hebraico, ou Mashiach, né? Mashiach, que é ungido, enviado. Agora, tratando acerca do nome, seu nome próprio, Jesus. Jesus. E Jesus, que é a tradução que nós temos, tradução em português para esses termos, buscando o original do nome Jesus, temos Yeshua. O hebraico dá Yeshua. Yeshua, inclusive, nós podemos mencionar, existe um movimento que enfatiza a questão de não chamarmos Jesus de Jesus Cristo. Eles não gostam dessa forma, não gostam desse modo de tratamento. Eles dizem que o modo de tratamento correto é chamarmos Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Com certeza muitas pessoas já ouviram. Existia até uma banda famosa aí que cantava acerca disso, né? E é até um apreço, é até uma dedicação, alguém buscar entender qual é o nome em hebraico, né? Qual é a forma em hebraico, a forma original. Só que o grande problema está em a pessoa valorizar de tal forma essa questão do nome original, a ponto de dizer que torna-se uma heresia o fato de atribuirmos ao Senhor Jesus, né, o nome de Jesus Cristo. Isso parte aí de uma ignorância, parte de uma tremenda ignorância. Você resolve essa questão quando você começa a estudar e descobre a origem. Você descobre a origem das coisas, o processo que se deu de formação e de transformações até chegar à situação em que estamos, né? O nome
que conhecemos. Então, Jesus Cristo, já entendemos que é um nome composto, né? Jesus é nome, título é Cristo. Da mesma forma acontece com João Batista, por exemplo. O nome de João Batista não é João Batista, né? João é o seu nome. O sobrenome não interessa, a Bíblia não se preocupou em registrar isso. Por quê? Já falei acerca disso. A Bíblia não é livro de biografia. Os evangelhos não são biografias. Os evangelhos são, como o próprio nome diz, Evangelion, boas novas. Você vê que a ênfase não é a vida de fulano, nem ciclano, nem de beltrano. A ênfase é a mensagem. Boas novas, Evangelion. Né? Então, a partir desse entendimento, nós vemos que o Evangelion registra aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário, aquilo que basta para a nossa salvação. Então, dentre esses objetivos, vemos acerca dos nomes. João Batista. João Batista não é o nome dele é João. O sobrenome não foi dado, não nos foi dado. Batista, por que ele é chamado João Batista? E o que vem a ser Batista? Batista é o título. Por que Batista? Porque ele batizava. Ele foi enviado como precursor do Messias. E dentre a chamada que ele teve a revelação de que ele teria que realizar esse cerimonial. Esse cerimonial seria incorporado à igreja. E a igreja adotaria esse cerimonial como o grande símbolo do sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem em Cristo Jesus. Então, a partir desse entendimento, João Batista, que foi o precursor, ele veio aplanando o caminho, conforme é dito em Isaías, né? Preparar o caminho do Senhor, aplanar as estradas, né? E ir adiante dele, proclamando. João foi batizando. E foi batizando as pessoas e sempre falando acerca do Cordeiro de Deus, do Messias, que o Messias virá, né? Que eu não tenho honra de desatar as suas sandálias, né? Que eu não sou o Messias, mas ele vem com a mensagem de salvação, né? Ele vem pôr o machado à raiz das árvores, né? Ele vem separar a palha do trigo. Então, João Batista cumpriu essa função. Por isso que o título dele, de tal forma, estava incorporado à sua missão, que foi atribuído a seu nome. Então, independentemente do sobrenome que ele tivera, nem interessava mais. Interessava saber que ele era João o Batista. A função dele foi incorporada mesmo ao seu nome. Então, da mesma forma acontece com Jesus. Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Jesus o ungido. O Messias. O Mashiach. O enviado. Aquele que veio realizar uma grande missão. Jesus. A forma Jesus, temos no original hebraico Yeshua. Daí a composição Yeshua HaMashiach. Aquilo que esse movimento enfatiza, que temos que chamar Jesus de Yeshua HaMashiach. O problema é eles dizendo que a heresia é chamar de Jesus Cristo. Aí onde entra a questão da ignorância e da heresia. Então esse nome Yeshua, na verdade, ele é uma abreviação. Ele é uma abreviação. Ele é uma abreviação do nome original Yehoshua. Yehoshua. E o nome Yehoshua é Josué. Então a tradução original para o nome arcaico de Yeshua, que é Jesus, é Yehoshua, que equivale a Josué. Agora, tanto Jesus como Josué é o nome arcaico, né? E Jesus é a abreviação deste nome, ambos têm o mesmo significado. Yahvé salva. Yahvé salva. E aí, como o teólogo desenvolve aqui, na verdade era Yahvé salve. E aí foi se popularizando nesta forma, Yahvé salva. E a partir dessa ideia de Yahvé salva é que vem a revelação do anjo Gabriel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o significado é o mais importante. O significado é o mais importante. O significado é este. E o nome usado na época em que o anjo Gabriel transmitiu a mensagem não era mais a forma Yehoshua, mas sim a forma Yeshua. Então, o que interessa para Deus é comunicar acerca da missão de seu filho. E a comunicação seria eficaz se fosse atribuído a ele o nome Yeshua. Então, a partir do nome Yeshua,
tem-se um entendimento daquilo que Deus pretende fazer por meio do seu Filho, salvar o seu povo. Yahvé salva. Então, por isso que foi dado ali o nome Yeshua. Mas a forma original, arcaica, era Yehoshua, Josué. Né? Ambos com o mesmo significado. Então, o hebraico Yeshua traduz-se para o grego Yesous. Então, Yesous não é um nome típico grego. Não é um nome original grego. Não é um nome da cultura grega. Ele é uma transliteração de Yeshua. Yeshua, a tradução possível para a língua grega, a partir da fala grega, da dificuldade que se tem da diferença entre a pronúncia hebraica e a pronúncia grega, o máximo que o grego pôde transliterar de Yeshua é Yesous. Yesous mais Christos. Yesous, Christos. Jesus, Cristo. Então, Yesous, por ser uma transliteração, logicamente, ele vai acabar se assemelhando com algum nome típico grego, algum nome próprio, né, algum substantivo típico grego, que talvez tenha algum significado estranho, atribuído a alguma coisa estranha. Então, é nessa aproximação de nomes Yesous com algum nome grego, de alguma deidade ou de alguma outra coisa estranha, a partir dessa aproximação de pronúncia, é que esta seita diz que Yesous, na verdade, é um nome pagão. É um nome pagão, é um nome que não se deve dar a Jesus Cristo. Só que isso advém da ignorância desse grupo em relação a essa situação. Yesous é uma transliteração. O que é uma transliteração? Um nome estrangeiro, pega-se aí a sonoridade deste nome e busca-se na sua própria língua as palavras, as letras, né, que possam dar a sonoridade mais aproximada àquele nome. Então, dentro da língua original daquele nome, ele tem inclusive um significado próprio. Mas quando você pega a sonoridade daquele nome e traz para a sua língua, você está somente preservando a sonoridade daquele nome. O significado não vai existir necessariamente na sua língua, mas na língua original. Então, nós temos que buscar o significado, não é no grego, e tentar encontrar uma palavra grega, um substantivo grego, que seja aproximado de Yesous. Porque o significado não está na língua grega, está na hebraica, que é a origem dessa palavra. Então, Yeshua é transliterado para Yesous, que é somente uma transliteração, acrescido do título. Yesous, Christos. Aí Cristo, sim, tem significado, ungido. Jesus, Cristo. Jesus, ungido. Yeshua HaMashiach. Então, esta é a situação da tradução, né, da transliteração e do acréscimo de Cristo ao nome Yesous. Então, esse é o entendimento que nós temos acerca disso. Quando a gente trata acerca da questão messiânica, inclusive ele fala aqui acerca do caráter messiânico, na página 4, ele diz aqui, o título Messias, usado no Antigo Testamento, era escatológico e apontava para um tempo futuro, em que Deus enviaria uma pessoa especial a fim de trazer salvação ao seu povo. Israel esperava que Deus enviasse seu ungido para governar e dirigir seu povo e estabelecer seu reino na terra. A esse esperado governante chamavam de Messias, Mashiach. O Novo Testamento afirma que Jesus de Nazaré é o Cristo. Ele é o Messias vaticinado no Antigo Testamento como aquele que teria de vir. Isso significa que Jesus é aquele designado por Deus para realizar sua grande obra de redenção na terra. Então, qual é a situação? Mashiach, o termo hebraico original, né, o termo atribuído a Jesus, ele significa ungido. E o que vem a ser alguém ungido? Haviam 3 categorias de pessoas ungidas no Antigo Testamento. Haviam profetas, sacerdotes e reis. Eram 3 pessoas que eram ungidas e a partir desta unção era designado a sua missão. Era designado a sua separação para esta importante obra ou
realizado por meio de profeta, né, profecia. Ele seria um profeta para Israel, ele traria a mensagem de Deus para o povo, ou ele seria um sacerdote, ele ia levar o povo a Deus, né, as orações, os sacrifícios, né, as ofertas, ele ia aproximar o povo, fazer a ligação do povo com Deus, né, ou ele seria um rei. Então ele iria governar em nome de Deus, que esta é a característica do rei conforme Deus, conforme o Senhor, conforme a aliança que Israel tinha com Deus. O rei não era absoluto e soberano, como as monarquias, por exemplo, que reinaram durante o absolutismo europeu. Né? Inclusive um rei francês, não me lembro o nome aqui, em algum momento ele diz, o Estado sou eu. Ou seja, ele atribui a si mesmo poder divino, né? Uma prerrogativa divina. Como os imperadores romanos também atribuíam assim uma prerrogativa divina, né? E cobravam, exigiam adoração a si. O rei de Israel jamais poderia cogitar disso, porque ele era um mero representante da deidade. Ele era um mero representante do rei de Israel, que é o Senhor. Esse era o rei, de fato, o rei verdadeiro. Então Israel, ele viveu primeiro uma teocracia na forma de juízes, onde juízes eram enviados para libertar o povo conforme a situação, ou para guiar o povo. Apresentou ineficácia devido aos desvios do próprio povo. Então foi admitida uma monarquia, só que essa monarquia, inclusive logo no início da gestão desse rei, era entregue a ele o livro de Deuteronômio. Ele deveria constantemente ler o livro de Deuteronômio. Para quê? Ter a consciência de que ele era um rei representante. Ele era vassalo de Javé, vassalo de Deus. Ele sempre teria que prestar obediência a Javé, ao Senhor. Inclusive, havia a situação em que o rei deveria sair à guerra para combater os inimigos de Israel, os amalequitas, que eram constantemente votados ao interdito, né? Eles teriam que ser destruídos. E quando Davi não cumpre esta obrigação régia, né? Quando no tempo que os reis saem à guerra, Davi estava passeando no terraço de sua casa, acontece a grande tragédia na vida dele, né? Que vai destruir todo o seu reinado e toda a sua reputação, quando ele se envolve com a mulher de um dos seus liderados, né? Então o rei em Israel é um representante de Deus. Ele é ungido. É onde entra a questão aqui que a gente quer abordar. Esses ungidos, rei, sacerdote, profeta, de certo modo eram designados Messias, Machia. Eram enviados de Deus, eram ungidos, separados para Deus. Ser ungido é isso, é ser consagrado. Os móveis, o mobiliário, por exemplo, do tabernáculo, quando foi consagrado para culto, ele foi ungido. Ou seja, foi consagrado, ele pertence a Deus. Ele é ungido para esse serviço. Assim eram os reis, sacerdotes e profetas, eram consagrados para Deus. Então eles eram Machia nesse sentido. Nesse sentido eles eram Messias. Eles eram Messias num sentido geral, no sentido de serem enviados, serem consagrados a Deus para um serviço. Agora havia o Messias singular, havia o Messias próprio, né? O Messias de Deus, o ungido de Deus, aquele que foi profetizado desde o começo dos tempos e que era constantemente aguardado, e que conforme as profecias do Antigo Testamento ocuparia o trono de Davi. E este era o Messias, no singular, né? Então, quando Cristo é chamado Messias, não é a mesma coisa de Messias profeta, Messias sacerdote, Messias rei. Ele é aquele que engloba essas funções, todas essas funções, nele mesmo. Ele é rei, sacerdote e profeta, né? Ele é um profeta que trouxe a mensagem de Deus para nós. Ele é o sacerdote que nos conduz a Deus, né? Nos coloca diante de Deus com o seu próprio sangue, né? Ele é rei, e ele vai reinar, né? Ele é rei dos reis e é senhor dos senhores, e vai reinar com cetro de ferro na terra, né? E já tem o seu reino. Inclusive, Pôncio Pilatos, quando dialoga com ele, ele fala: meu reino não é daqui, mas em breve ele instaurará o seu reino
aqui na Terra. Então Jesus engloba as 3 funções nele mesmo, porque ele é o Messias específico, né? Ele é o dono desse título, Messias, Mashiach. Então, em que momento é atribuído? Esse título primeiro é escatológico, ele fala acerca deste Messias. Esses Messias se levantaram provisoriamente, mas todos aguardando por este Messias, esse Messias que é o Senhor Jesus. Então, em que momento histórico foi atribuído o título, né, a qualificação de Messias ao Senhor Jesus? Exatamente quando a gente lê em Mateus 15 ao 17, quando diz: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. E qual é a situação aqui? Provavelmente Pedro não estava falando em grego, estava falando em aramaico, que era a língua comum. Era a língua do dia a dia, da vida comum. O hebraico se tornou nessa época uma língua erudita. Era uma língua falada por sacerdotes, por escribas, ou pessoas que tiveram oportunidade de estudar e que tinham condições de ler a Tanakh, de ler a Torá. Então eles tinham condições de ler em hebraico. Mas a língua do dia a dia, a língua comum, era o aramaico, em alguns casos o grego. Então Pedro provavelmente estava falando em aramaico. Mas como os evangelhos foram escritos em grego, existe uma hipótese do evangelho de Mateus ter sido escrito em hebraico, mas é uma hipótese bastante vaga. O mais crido é que os evangelhos foram escritos em grego, que era a língua do comércio, a língua universal, a língua para difusão. Então, Pedro provavelmente confessou isso em aramaico, mas foi registrado em grego. E em grego está: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o ungido, que equivale a dizer que tu és o Mashiach. Tu és Ha-Mashiach, né? Tu és Yeshua Ha-Mashiach. Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir deste momento, é atribuído ao Senhor o título Jesus Cristo. Então o teólogo desenvolve aqui o seu raciocínio, falando, inclusive, a gente vai discutir essa questão, Jesus dentro do seu contexto. Haviam diversas pessoas naquela situação chamadas Jesus. Por isso, geralmente atribui-se a Jesus um título distintivo. Então, Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Primeiro, ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. E ele era dito profeta de Nazaré. O profeta de Nazaré. E as pessoas se escandalizavam em relação a esse título. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora, por que esse escândalo? Conforme a gente já falou, na região da Galileia haviam cidades gregas que difundiam seus hábitos e sua cultura grega, e que eram abomináveis aos judeus. Inclusive, nós vemos, na ocasião que Cristo cura aquele endemoniado, haviam criadores de porcos na região. Judeu não come porco. Então, como pode ter porcos naquela situação? Porque haviam povos estrangeiros vivendo ali. E eles comiam esse tipo de alimentação que era imunda para o judeu. Então, nós vemos aí uma questão cultural, de choque, de contrariedade. Então, os judeus olhavam para essa região como uma região imunda, uma região periférica, uma região marginal. E Nazaré era próxima dela. Nazaré era próxima. E aí, quando referem-se a Jesus como Jesus o Nazareno, o profeta de Nazaré, isso causa, ao mesmo tempo que causa um escândalo, também causa um entendimento específico de quem está falando. Não estão falando de outro profeta, mas sim do profeta de Nazaré, ou seja, aquele que viveu em Nazaré, veio de Nazaré, está fazendo as missões, está caminhando, mas teve início lá, pelo menos ele viveu lá, cresceu lá, e ele é profeta. E aí alguém, mesmo que se escandalize, mas vai saber de quem se está falando. Então, Jesus de Nazaré, ou Jesus o Galileu, eram títulos que distinguiam Jesus dentre os demais. Mas o mais importante dessa passagem aqui é a atribuição do nome Cristo, o nome Messias, a Jesus. Então o teólogo desenvolve aqui dizendo, por exemplo, que Jesus foi completamente imbuído
né, desse ministério. O Jesus histórico que nasceu do ventre de Maria, foi criança, foi adolescente, se desenvolveu, é Deus, mas não estava na sua glória, né? Não estava com a sua Shekinah, mas era Deus. Mas precisou diminuir para nascer num corpo humano, para desenvolver-se, para crescer, para estar submetido aos pais, né, aos seus familiares. E depois, aos 30 anos, né, e dar início à sua grande missão, quando ele é batizado por João Batista, né, e saindo das águas, o Espírito de Deus desce sobre ele, na forma de pomba, e a voz do céu brada, né, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando acontece essa teofania, inclusive uma revelação extraordinária da Trindade, e aí onde cai por terra o unicismo, que diz que Deus é Jesus, o Espírito é Jesus, Jesus é Jesus. Então, diga para mim de que forma Jesus está saindo das águas, descendo do céu e bradando, né, do trono. Então, Jesus está brincando conosco, está nos enganando, é isso? É isso que eles estão atribuindo? Porque haviam 3 pessoas ali. Uma tinha acabado de ser batizada, outra estava descendo na forma corpórea de pomba, e outra estava bradando com voz potente e poderosa dos céus. Haviam 3 pessoas. Então não é possível que essas 3 pessoas sejam a mesma pessoa. São o mesmo Deus. Isso são o mesmo Deus, não são 3 deuses. Como querem dizer a testemunha de Jeová, ou como querem dizer, por exemplo, os unicistas, né, que usam a estratégia de colocar na nossa fala aquilo que a gente não diz. Eles ignorantemente dizem que a gente afirma 3 deuses. Jamais. Mas a gente afirma assim 3 pessoas, porque é isso que a Bíblia nos revela. 3 pessoas. Jesus, o Espírito e o Pai. E o Pai fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a partir desse momento, existe a revelação do Jesus Cristo, do Jesus o Messias, Jesus o ungido, o enviado. É essa a revelação, é este o momento, né? E a partir desse momento, Jesus já está imbuído do Espírito Santo, completamente ungido, né? Inclusive, ele usa aqui um exemplo, quando o azeite cai numa folha, que ele penetra na folha. Ele diz: a folha está completamente penetrada pelo azeite, né? Está completamente espalhado nela. Então, não tem como se distinguir. O azeite está na folha, mas a folha também está no azeite. E assim acontece com relação ao Espírito Santo, que toma Jesus, né? Que unge ele, né? Que está completamente nele. O Espírito está nele, ele está no Espírito. Isso não tem divisão, não tem como distinguir um de outro. Eles estão completamente unidos. Então, isso acontece com relação ao ungido. É isso que acontece. A unção de Deus está sobre ele. E ele vai realizar a grande e a poderosa obra que realizou, né, a partir desse momento. Então, ele está já como o Cristo, o ungido, o Messias. Só que nesse momento aqui, ele não somente está assim, mas reconhecem que ele está assim. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. Ou seja, tu és ungido, inegavelmente, indiscutivelmente. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, é tremendo, extraordinário essa questão acerca de Jesus ser o ungido e Jesus ser reconhecido assim, como aquele que estava ungido pelo Senhor, aquele que é o Messias, que concretizou todas as profecias nele. Então, na questão, ainda tratando da questão do nome Jesus, da abreviação Yeshua, nós temos que explicar o seguinte: antes do exílio babilônico era Yehoshua, principalmente porque nós temos que a língua hebraica era usada, né? A língua hebraica era praticada por todas as pessoas. Então, o povo judeu dominava a sua língua ainda, conhecia a sua língua, praticava a sua língua, usava a sua língua, o hebraico. Só que com a situação da deportação para a Babilônia, o que acontece? Um povo inteiro é retirado da sua terra e levado para uma terra estranha,
para uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira, com certeza, eles vão ter dificuldades com a sua cultura, com a sua língua, com os seus hábitos. Eles estão como escravos numa terra estrangeira. Um grande esforço para manter vivo Israel foi realizado pelos grandes estudiosos da época, que mais tarde virão a ser os fariseus e os escribas. Essa classe de estudiosos foi muito valioso para Israel. O problema é que depois eles acabam se perdendo nos seus objetivos, né? A sua essência. Eles acabam mais tarde mais atrapalhando do que ajudando. Mas na época do cativeiro babilônico foi de extrema necessidade. Eles preservaram o estudo, a tradução e a difusão da cultura judaica, da língua e da cultura bíblica. Então eles fundaram, inclusive, o que conhecemos como sinagogas. Foram fundadas para... Não era possível ter os sacrifícios, o culto, né, que era realizado no templo, mas tinha-se a leitura da Torá e tinha-se o ensino dela e alguns calendários sagrados, né, e orações e jejuns para manter viva a cultura judaica. Então o Yehoshua, que era praticado antigamente, antes do cativeiro babilônico, depois do exílio, depois do cativeiro, quando eles voltam, e eles têm alguma preservação da cultura, mas muito afetada. Inclusive, quando você lê o livro de Esdras, você vê aquela grande leitura que é feita dos textos bíblicos para aquela população reunida na Jerusalém que estava sendo reconstruída, e o povo chora. E Esdras tem que fazer um grande esforço, porque ele tem que ler em hebraico o texto original, mas pessoas, escribas que estão junto ao povo, têm que traduzir. Traduzir para que língua? Para o aramaico, que era a língua que tinha se tornado a língua comum falada entre eles. O aramaico, que era uma língua típica babilônica, não somente da Babilônia, mas de alguns povos daquela região. E o povo chora porque o povo vê a distância que eles estão da sua cultura original, né, das suas origens. Só que aí Esdras e os escribas, com esse grande esforço, Neemias, mantém viva essa cultura judaica. Agora, claro, isso sofreu modificações. Se você pegar o idioma português desde da fase mais antiga, um português de 1400, né, 1500, e você tentar ler um texto português daquela época, você não vai entender. Eu não entendi. Eu tentei ler um texto, um poema daquela época e não consegui entender. Muito diferente. Palavras que não são mais usadas, formas, né, de escrita, letras que foram tiradas, né? Por exemplo, o PH para se escrever como se fosse F. Então são práticas que mudam da língua. Toda língua sofre mudanças, né? E o hebraico não é diferente. O Yehoshua, de antes do exílio babilônico, depois do exílio torna-se Yeshua, que é a forma abreviada, né, de Josué. Josué e Yehoshua. Yeshua, Jesus, mas ambos com o mesmo significado. E outra questão que nós discutimos aqui, já encerrando, é a questão dos nomes de patriarcas e matriarcas, que é comum na época de Jesus Cristo. Então Jesus, que significa, que é a abreviação de Josué, e que significa Yahvé salva, de forma alguma era um nome singular. Muitas pessoas se chamavam Jesus naquela época. Muitas pessoas, inclusive existe um livro apócrifo atribuído a um homem chamado Jesus ben Siraque, Jesus filho de Siraque. Então você vê que tem esse livro, e muitas pessoas na época chamavam-se Jesus. Então por isso que dava-se a ele, antes de se reconhecer o seu caráter messiânico, dava-se a ele um distintivo: Jesus o Nazareno, ou Jesus da Galileia. Né? Então dava-se esse distintivo aí. Aí ele fala acerca de nomes teofóricos, né? Que é no caso Josué e Yehoshua. É uma prática bastante comum dos judeus darem nomes que sempre atribuem, sempre trazem uma mensagem, um significado em relação a Deus. Então Josué e Yahvé salva. Né? E aí nós temos diversos outros nomes que trazem esse tipo de significado, que falam alguma coisa acerca de Deus. E ainda falando acerca do fato do nome Jesus ser comum,
do nome Jesus ser comum na época, nós trazemos aqui um outro texto do livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, na página 926, onde diz aqui, ó: ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus. Olha só, hein? Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dá-lo a Jesus, filho de Gamaliel. Mas como ele não a deixou de boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias e das injúrias aos fatos, ou seja, à agressividade. Você vê que nessa época foi retirado o sacerdócio de um Jesus, filho de Daneu, e foi dado a outro Jesus, filho de Gamaliel. Só para você ter noção de como era comum o nome Jesus nessa época. Por isso que era necessário atribuir-se um distintivo, né? Um Jesus de Nazaré, o Jesus o Galileu, e que mais tarde foi substituído pelo nome muito mais adequado, Jesus o Cristo, né? Jesus o Messias. Este é o nome correto de se tratar o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos também outro exemplo, outro exemplo da situação aqui, em relação aos demais nomes da época. Em relação aos demais nomes, por exemplo, a mãe de Jesus, o Jesus histórico, né, de Jesus conforme a carne, Maria. Maria é uma tradução para Miriam, né, a irmã de Moisés e Arão. Tiago, por exemplo, é uma tradução para Jacob, que é Jacó. Né? Nós temos Simão Pedro, né? Que em outro lugar chamado Cefas. Cefas já é uma tradução para o grego. Nós temos aí Simão, é Simeão. Judas é Judá. Aliás, bastante óbvio, né? Bastante aproximado aqui. E essa prática de se darem nomes de patriarcas aos filhos, ela cresceu muito na época. Depois da volta do cativeiro babilônico, houve a invasão dos gregos, né? Houve a grande expansão do Império Macedônio por Alexandre. Depois da morte de Alexandre, a divisão do Império em 4 imperadores. Os Ptolomeus ficaram com o Egito e a Palestina e disputavam a região da Palestina com os Seleucidas. E aí, dentre os Seleucidas, né, que disputavam a região da Palestina, surgiu um homem que, inclusive, em Daniel, ele é retratado como um anticristo, uma simbologia para o anticristo, e ele é chamado Antíoco IV Epifânio. E ele perseguiu extremamente os judeus. Ele quase dizimou o povo judeu. Né? Então, por isso que ele é um exemplo do anticristo. Né? Como Hitler vai ser mais tarde. Né? Então, Antíoco IV Epifânio tentou a todo custo acabar, destruir todas as Torás, matar todos os circuncisos, né? Acabar com o culto no templo, de tal forma que ele levou um porco para dentro do templo e sacrificou no altar. Né? Então ele guerreou especificamente contra os judeus para extirpá-los, para acabá-los, varrê-los da face da terra. E é nessa época que se levanta, principalmente das regiões agrícolas, uma grande revolta. E aonde, a partir dessa revolta, tem-se a guerra armada, onde você vai encontrar o registro disso no livro dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus, né? Não é um livro canônico, mas é um livro pelo menos de contexto histórico. Então, uma revolta contra eles, que vai lograr futuro, que vai lograr êxito durante algum tempo. Eles vão dominar a região, vão reconquistar a região durante algum tempo. Depois eles acabam perdendo para os romanos novamente, mas eles conseguiram se defender dessa grande investida. E outra prática adotada por essa população era dar a seus filhos nome dos patriarcas. E isso de forma muito inteligente, muito astuta, muito sábia. Porque com essa prática, os filhos que recebiam esses nomes de patriarcas iam manifestar o interesse em algum momento de saber a origem de seu nome. E quando esse interesse é manifesto, vai se buscar a origem desse nome e precisa se consultar então a Bíblia. E para se consultar a Bíblia, descobre-se acerca da sua origem. Descobre-se aí acerca da sua cultura, né? Então foi uma prática muito inteligente. Por isso que na época de Jesus haviam Tiagos, né? Haviam Jacós, haviam Judá, Miriam, Simão, né? E outros tantos, né? Que
existiam nessa época que tinham nomes com esse propósito aí, com essa tendência. Por isso que eles adotaram essa prática e por isso também que na época do Senhor Jesus Cristo haviam muitas pessoas designadas como Jesus, mas ao Senhor Jesus foi dado um título e foi dado um nome que é sobre todos os nomes, né? Conforme a gente pode ler em Atos 4:12, vou até ler, porque é um texto maravilhoso e fala acerca disso, fala acerca da importância do nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encontrar aqui livro de Atos dos Apóstolos 4:12. Este aqui é o maior significado do nome do Senhor Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então esta é a maior importância, o maior significado do nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome pelo qual nós somos salvos. E você precisa conhecer acerca do nome e do título do Senhor Jesus. Ele é o Jesus Cristo. Jesus Christos. Yeshua HaMashiach. Jesus, o Cristo, o Salvador.